O mercado do Cartola já está aberto para a rodada 16, então bora montar o time para mitar. Mas antes eu queria mostrar o nosso desempenho na última rodada, né? A gente passou aqui dos 87 pontos, ficamos acima da média dos cartoleiros e poderia ser melhor se o Matheus Pereira não tivesse entrado, mano. Ele entrou no segundo tempo, no finalzinho. Se ele não tivesse entrado, o Alan Patrick, que era o reserva, ia assumir a posição, a gente teria passado dos 100 pontos. Mas é assim mesmo, né? Conseguimos ainda assim ficar acima da média. O Caio Jorge foi o nosso maior pontuador e foi o nosso capitão também, o que garantiu ali mais alguns pontinhos. Mas eu quero saber de você, qual foi a sua pontuação? Comenta aí. Galera, e essa rodada 16 que não teremos todos os jogos válidos, né? Teremos apenas 7, porque Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo foram adiados, né? Porque os times jogam aí pela Sul-Americana. Então teremos 7 jogos aqui, uma rodada bem difícil, porque a maioria dos jogos são bem equilibrados, tá? 8º contra o 4º, 11º contra o 7º. A gente tem aqui um Cruzeiro favorito que tá voando, o Corinthians não tá tão bem. Beleza, o Cruzeiro é um pouco favorito. Mas ó, Santos e Inter, 17º contra o 12º, mas é na Vila o jogo. Jogo bem difícil. 3º contra o 2º. Flamengo é favorito porque vem de jogos melhores no retrospecto. Mas o Bragantino também, ó, não vem tão mal assim. É o 3º colocado. Aí aqui a gente tem outro favorito, Vitória, que vai pegar um Sport que tá muito mal. Não venceu no Brasileirão. O Vitória vem de Vitória. Então, assim, é um dos favoritos. São Paulo é um dos favoritos, mas mesmo assim ainda é o 14º contra o 18º. Jogar no Alfredo Jaconi é sempre muito difícil. Então, assim, rodada bem complicada, mas bora lá. Bora destrinchar, descobrir os segredos para mitar nessa rodada difícil. Então bora começar a nossa escalação pelo ataque, né, rapaziada? Hoje eu vou começar com ele, Caio Jorge do Cruzeiro, tá voando. Em 14 jogos tem 12 gols, 4 assistências. O cara tá numa fase excelente, a bola pega nele e entra. Inacreditável a fase do homem. Não dá para explicar, não tem como deixar de fora. Pega um Corinthians que tá mal, tá meio que em crise, né? Então o Caio Jorge pode aproveitar, o Cruzeiro tá voando e é o líder do campeonato. Então deve ir pra cima. Caio Jorge vai ser meu primeiro atacante. Meu segundo atacante vai ser de outro time que tá voando, que é o Luciano do São Paulo, tá? Últimos 2 jogos, o Luciano foi muito bem, fez 19,40 contra o Bragantino, deu 2 assistências e contra o Corinthians meteu 2 gols. Fora isso, ele consegue média básica, né? Tanto é que ele fez além da pontuação dos gols e das assistências. Então, gosto muito dele nessa rodada. Vai ser o meu segundo atacante. E pra fechar, o meu terceiro atacante, que tá aqui com a foto ainda do Fortaleza. Pô, sacanagem, hein? Mas Renato Kaiser do Vitória vai ser o meu terceiro atacante. Pega o Sport, tá muito mal, leva gol todo jogo. O Vitória ganhou a última rodada em casa, né? Justamente contra o Bragantino de 1-0, com o gol dele. Então, acredito que ele, que é o atacante de referência, pode ter a oportunidade de cravar mais uma vez. Vai ser o meu terceiro atacante. Outras boas opções para ataque, a gente tem o próprio Vitor Roque aqui do Palmeiras, né? Que tem muita média básica, apesar de não ter feito tantos gols ainda nesse Brasileirão, só fez 2, mas é um bom nome. Luiz Araújo do Flamengo é outra opção interessante, tá? Vem de boas pontuações, quando faz gol estoura na pontuação, já que ele tem média básica. Guilherme dos Santos pode ir bem nessa, ele que tem muita média básica também, né? A última rodada foi atípica, mas é um jogador que sempre tá pontuando muito bem. E pra fechar aqui com a opção um pouco mais barata, eu gosto do André Silva do São Paulo, né? Que vem de 2 rodadas seguidas participando de gol. Passando agora pro nosso meio campo, eu vou começar com a Arrascaeta do Flamengo, né? Ele que nas últimas 3 rodadas não conseguiu mitar em nenhuma, mas é um jogador que tem muito crédito, joga muita bola, é diferenciado. São 9 gols nesse Brasileirão em 12 partidas, então nessa rodada ele pode voltar a jogar bem. Vai precisar de pouco para valorizar, não temos tantos meias bons assim, então a gente tem que se apegar a meias que tem muita média, né? O Arrascaeta é um deles, pode estourar na pontuação. O meu segundo meia para a rodada vai ser o Neymar Júnior do Santos, né? O Neymar que é um craque, na última rodada não conseguiu fazer muita coisa contra o Mirassol, mas o time inteiro do Santos não jogou tão bem, né? Fez 3,20 ainda, só de média básica. Ele é um jogador que cobra falta, cobra pênalti, sofre muita falta, então tem muita média básica também. Gosto bastante para essa. O Neymar vai ser o meu segundo meia. O meu terceiro meia vai ser o Matheus Pereira do Cruzeiro, tá? Que vem numa fase sensacional. No último jogo ele entrou no finalzinho do jogo ali, não conseguiu fazer muita coisa, mas nessa rodada, entrando como titular, tem grandes chances de ir bem. Então, Matheus Pereira vai ser o meu terceiro meia. Outras boas opções para o meio campo, a gente tem o próprio Garro do Corinthians, é um jogador diferenciado também, né?
cobra algumas bolas paradas, pode surpreender. Barreal do Santos é outro jogador pra gente ficar de olho, tem muita média básica. Mateuzinho do Vitória também podemos considerar nessa rodada, né? Vai pegar o Sport, que é o pior time do campeonato. E uma opção um pouco mais baratinha aqui, mas que também pode surpreender, a gente tem o Lucas Mugni do Ceará. Ele que já fez algumas boas pontuações nessa temporada. Passando agora para lateral, vou começar com o Kaique Bruno do Cruzeiro, que tá jogando muita bola, né? São 38 desarmes em 14 partidas, uma média de quase 3 desarmes por jogo. Não negativou em nenhuma rodada aqui, ó. Até quando perdeu o SG, conseguiu fazer uma boa pontuação. Então quero ter ele no meu time. Ótima opção para essa. E o outro jogador que eu quero ter por enquanto é o Giai do Palmeiras, tá? Ele que é outro jogador que desarma muito, consegue muita pontuação com média básica, tá? São 31 desarmes aqui em 12 partidas, uma média de quase 3 por jogo. Gosto bastante, pode até perder o SG, mas ele tem muito potencial. Vou com ele para essa rodada. Outras boas opções para lateral, a gente tem o William do Cruzeiro, vem jogando muita bola, desarmando bastante, participando bem no ataque. Piquerez é outro que tem boas chances de ir bem, né? Cobra pênalti ainda oficialmente pelo Palmeiras. Reinaldo do Mirassol, que vive uma fase artilheira, né? São 7 gols em 13 partidas. Escobar do Santos tem uma média muito alta de desarme, são 42 em 13 jogos. Pode surpreender. E para fechar aqui com um lateral um pouco mais barato, gosto do Enzo Dias do São Paulo, né? Que tem 33 desarmes em 13 jogos. Na última rodada, ele fez 7,50. Tá bem difícil de escalar zagueiros nessa rodada, temos jogos muito equilibrados, então tô indo com 2 que tem poucas faltas cometidas e muitos desarmes, muita média básica. São eles Arboleda do São Paulo, que pode até manter o SG aqui, né? Ele que é um jogador que fez 12 pontos na última rodada, é muito forte na bola aérea. E o Léo Ortiz do Flamengo, que é outro que vem pontuando muito bem, fez 11,70 na última, tem finalizado muito, tem conseguido construir ali algumas jogadas pelo time do Flamengo. Então, por enquanto, tô indo com esses 2. Outras boas opções na zaga, a gente tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, que mesmo sem o saldo de gol, tem conseguido fazer muita média básica. Léo Pereira do Flamengo é outra boa opção, muito forte na bola aérea. Vidalba do Cruzeiro também tem muita média básica, chega muito no ataque, né? Tem poucas faltas cometidas. E para fechar com uma opção um pouco mais barata, eu gosto do Ferrarese do São Paulo, que vem de 2 partidas aí muito boas, desarmando bastante, cometendo poucas faltas. Galera, o meu goleiro para essa rodada, por enquanto, vai ser o Lucas Arcanjo do Vitória, tá? Vem de boas pontuações aí nas últimas rodadas, ele é um dos goleiros que mais tem defesas nesse campeonato, são 55 em 14 jogos, o time do Sport finaliza muito, inclusive o John na última rodada mitou, vou mostrar aqui para vocês, é porque não tá provável, mas ó, 11,50, foi Sport Botafogo, o Sport finalizou pra caramba e cedeu muito ponto pro John, pode ceder bastante também para o Lucas Arcanjo. Outras boas opções no gol, eu gosto do Cássio, a defesa do Cruzeiro tá muito bem, o ataque do Corinthians tá mal, e o Rossi do Flamengo tem uma média muito boa, de quase 7 pontos por rodada. O meu treinador aqui, por enquanto, vai ser o Leonardo Jardim do Cruzeiro, tá? O time do Cruzeiro é o que vem melhor jogando futebol aqui no Brasil, né? É o líder do Brasileirão, 7,37 de média, tem produzido muito scout, então, por enquanto, tô indo com o Leonardo Jardim. Outros treinadores que eu gosto são Hernan Crespo, do São Paulo, e o Fábio Carilli, do Vitória. E o meu banco de reservas, por enquanto, tá assim, com Gabriel Brazão, Enzo Dias, Edu, Mateuzinho e Luiz Araújo. Inclusive, ele vai ser o meu reserva de luxo, tá? E o meu time titular ficou assim, com Lucas Arcanjo, Kaique Bruno, Giai, Arboleda e Léo Ortiz, Arrascaeta, Neymar e Matheus Pereira, Caio Jorge, Luciano e Renato Kaiser. Meu treinador, Leonardo Jardim, o preço do time 146 cartoletas, tá? É um time aí bem equilibrado, é uma rodada bem difícil, porque os jogos são equilibrados, então não tem nenhum grande favorito. É por isso que vocês estão vendo jogador aqui de Vitória, de São Paulo, Cruzeiro, Santos, Flamengo, Palmeiras. Tá realmente muito diversificado, né? Mas vamos pra cima, vai ser a minha base. O meu capitão, por enquanto, vai ser mesmo o Caio Jorge. Estou muito na dúvida ainda no capitão. Se eu boto o Neymar, se eu boto o Renato Kaiser, tô realmente muito na dúvida. Mas na live da quarta-feira, ao 12h34, eu vou definir o time junto com vocês, tá? Então não percam, já vai aí embaixo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para o YouTube te notificar quando a livezinha começar. Mas por enquanto, a minha base vai ser essa. Um grande abraço a todos, uma boa rodada 16, uma boa sorte e rumo à mitada. Yeah!